Seja membro do canal e tenha acesso exclusivo. Quer ir além e aprender na prática? Torne-se membro do canal e desbloqueie um mundo de conteúdos exclusivos feitos especialmente para você. Benefícios para membros. Vídeos exclusivos na prática. Dicas, truques e estratégias que não estão no conteúdo aberto. Acesso a bastidores e insights reais. Como escolher os melhores assuntos e criar conteúdos de impacto. Você escolhe os temas, votações e enquetes para decidir os próximos conteúdos exclusivos. Conteúdo 100% gratuito dentro da área de membros. Só para quem é membro do canal. Clique no botão Seja Membro e faça parte dessa comunidade VIP. Venha aprender, crescer e dominar na prática com a gente. Você já percebeu que algumas mulheres parecem hipnotizadas por certos caras? E não estamos falando de beleza, dinheiro ou status. Estou falando daquele cara que entra no ambiente e, sem dizer uma palavra, ela já começa a se arrumar na cadeira. Mexe no cabelo, dá risada sem graça, olha de canto, é instintivo, é animal. A verdade que ninguém te conta é a seguinte: a atração feminina não é lógica, é biológica. E existem hábitos sutis, quase invisíveis, que disparam o radar de atração delas sem que você precise abrir a boca. Esses hábitos não são truques baratos. Eles vêm de um lugar mais profundo. Da sua energia, da sua postura, da sua presença como homem. E hoje você vai descobrir os 9 hábitos mais irresistíveis que fazem uma mulher se entregar sem entender o porquê. Mas cuidado, esses hábitos não são para homens fracos. Eles vão mexer com sua identidade, com seu ego e com tudo que te ensinaram sobre ser um cara legal. Se você aguentar até o final, vai sair desse vídeo com algo que a maioria dos homens nunca vai ter: o poder de ser desejado sem precisar correr atrás. Agora vamos para o primeiro hábito. Primeira, a postura que faz ela respeitar. Existe um tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser ouvido. Ele entra num ambiente e parece que o ar muda. As pessoas olham, as mulheres sentem. E o mais impressionante, ele não faz esforço. Esse é o poder do alfa calmo. Não é o machão forçado, não é o briguento. É o cara que transmite segurança simplesmente por existir com firmeza. O alfa barulhento precisa provar que é dominante. Fala alto, impõe, tenta intimidar. O alfa calmo já sabe quem ele é. E por isso, não precisa convencer ninguém. Mulheres são atraídas por esse tipo de energia como abelhas pelo mel. Porque instintivamente, elas sentem: se tudo desmoronasse agora, ele seguraria tudo. Você já viu um lobo de verdade? Ele não late, ele não corre atrás, ele caminha devagar e todo o bando se organiza ao redor dele. Essa é a energia que um homem centrado transmite. E adivinha? Ela percebe isso até no seu caminhar. Ande devagar, como se estivesse indo para algum lugar importante, mesmo que não esteja. Mantenha os ombros abertos, peito erguido, olhar firme. Fale pausadamente, como se cada palavra fosse valiosa. Você não precisa ser o mais bonito, nem o mais rico. Mas se você dominar a postura do alfa calmo, o respeito e a atração virão como consequência. Segundo, olhar que transpassa. Ela sente, antes de entender. Você já cruzou o olhar com uma mulher e viu ela desviar rápido, quase sem controle? Isso acontece quando um homem olha de verdade. Não com carência, não com luxúria barata, mas com presença absoluta e firmeza interna. O olhar é a ponte entre 2 mundos. E quando o seu transmite segurança, desejo e calma ao mesmo tempo, ela sente um impacto visceral. Por que o olhar é tão poderoso? Porque o olhar revela exatamente o que está por trás da sua fachada. É ali que mora sua verdade emocional. Mulher olha nos seus olhos e capta em segundos se você é inseguro ou centrado, se você está nervoso ou relaxado, se você quer agradar ou está no controle. E quando você sustenta o olhar com confiança, silenciosa, ela sente que está sendo escolhida, não caçada.
Assista qualquer cena de tensão romântica em filme. Antes do beijo, vem o olhar firme, o silêncio, a pausa. É o momento onde tudo se diz, sem dizer nada. Esse é o poder de um olhar que transpassa. Treine manter o olhar nos olhos de alguém por 5 segundos, sem desviar, sem rir, sem se justificar. No dia a dia, olhe para as pessoas com intenção. Transmita tranquilidade, não ansiedade. Não desvie o olhar primeiro, a não ser que seja intencional. E lembre-se, o olhar não deve invadir. Deve convidar. Entre com presença, não com pressa. Ela pode até tentar disfarçar, mas o corpo dela vai reagir antes mesmo da mente entender o porquê. Terceiro, o mistério que grita. Poder homens barulhentos tentam provar algo. Homens silenciosos já provaram. Existe algo profundamente magnético em um homem que sabe calar. E não é o silêncio do tímido ou do inseguro. É o silêncio do predador atento. Enquanto o resto fala demais, ele observa, analisa, pensa antes de agir. E esse simples hábito ativa algo no cérebro feminino que nenhuma cantada consegue alcançar. Porque quando um homem fala pouco, mas carrega presença, ela começa a imaginar: quem é ele? Por que ele não busca atenção como os outros? Será que ele me notou? Ou tá nem aí? Essa dúvida planta uma semente de curiosidade. E curiosidade é o início da atração. Pense no James Bond. Não é o mais bonito da sala, nem o mais engraçado. Mas ele entra calado, olha direto nos olhos, não explica demais e sai deixando um rastro de tensão sexual. Esse é o poder do silêncio dominante. A próxima vez que você estiver numa roda, num bar, numa conversa, fale 40% menos do que gostaria. Deixe pausas no meio das frases. Olhe mais do que fala. Não tenha pressa em responder. Você vai perceber que o mundo desacelera quando você não corre para preencher o vazio. E as mulheres? Elas começam a preencher o vazio com imaginação. E onde há imaginação, há desejo. Quarta linguagem corporal de líder. Você pode dizer o que quiser, mas se o seu corpo estiver dizendo outra coisa, ela vai acreditar no seu corpo. Mulheres têm uma sensibilidade absurda para detectar incongruência. Se sua linguagem corporal transmite insegurança, carência ou hesitação, não importa o que você diga, você perdeu. Agora, quando sua postura, seus gestos, seu olhar e até seu silêncio transmitem autoridade natural, ela sente no ar. Esse homem não segue, esse homem lidera. Desde os tempos tribais, mulheres associam linguagem corporal firme com proteção, força e status. Elas não racionalizam isso, elas sentem. E quando um homem entra num ambiente com postura ereta, passos firmes, olhar presente e movimentos controlados, ele não precisa dizer, eu sou dominante. Ela sente e deseja. Veja qualquer grande líder. Barack Obama, Steve Jobs, até Don Draper de Mad Men. Eles não têm movimentos frenéticos. Eles ocupam espaço com calma. Falam devagar, fazem pausas. Eles dominam o ambiente sem brigar por atenção. Treine frente ao espelho. Caminhe com os ombros relaxados e abertos. Evite gestos nervosos com as mãos. Mantenha contato visual sem desviar primeiro. Faça pausas no meio das frases. Sente como se fosse o dono da cadeira e do ambiente. E o mais importante, nunca finja confiança. Desenvolva. O corpo fala e o instinto feminino ouve tudo. Quinto, autodomínio emocional. O imã invisível da atração. Quer saber o que realmente enlouquece uma mulher? É quando ela percebe que não consegue te desestabilizar. Homem que reage demais, perde valor. Homem que domina as próprias emoções, comanda o jogo. E aqui está a verdade. Mulher testa, sempre vai testar. Vai provocar, vai se afastar, vai criar drama. Não por maldade, mas porque o instinto dela quer saber
se você é emocionalmente forte o suficiente para protegê-la, ou se vai quebrar no primeiro sinal de pressão. Ela faz um comentário sarcástico, te desafia, finge que não liga. O cara comum se justifica, se explica, se irrita. O homem com alto domínio sorri de canto, fica em silêncio, olha firme, não entra no jogo. Ela sente algo estranho. Por que ele não se abala? E o cérebro dela começa a enviar sinais de alerta. Esse cara não é qualquer um. Pare de reagir. Comece a observar. Quando sentir vontade de responder de forma emocional, respire fundo, conte até 3 e escolha o silêncio. Mostre que você tem controle sobre si. Porque quem tem controle sobre si, tem controle sobre qualquer situação. Homens que dominam suas emoções não são chatos, são perigosos. E mulher sente isso no ar. 6. O magnetismo do homem que não abaixa a cabeça. Existe algo profundamente sedutor em um homem que não negocia seus limites. Não importa o quão linda ela seja. Não importa o quanto ele goste dela. Se ela cruzar o limite, ele levanta, vira as costas e vai embora. E isso ativa o instinto mais primal que existe em uma mulher. A verdade é que poucos homens aceitam. Mulheres não testam seus limites porque querem te destruir. Elas testam para saber onde você se posiciona, para entender se você é homem suficiente para proteger a si mesmo e a ela. Quando você deixa passar, aceita tudo, engole sapos. Você envia uma mensagem: eu me traio para te agradar. E isso destrói toda a atração. Ela grita com você em público, te trata com desdém, faz joguinho emocional. O homem comum tenta acalmar, justificar, evitar conflito. O homem com limites inquebráveis. Ele olha firme, se levanta e vai embora sem uma palavra. Porque o limite foi cruzado. E ele não negocia respeito. Defina 3 coisas que são inegociáveis para você num relacionamento. Pode ser tom de voz, liberdade individual, fidelidade, espaço emocional, tempo de qualidade e pratique se posicionar, mesmo que ela ameace ir embora. Porque o homem que defende seus limites com firmeza é o homem que ela vai tentar conquistar de verdade. 7. Capacidade de desapego. Quer saber qual é o hábito mais irresistível de todos? É ser o tipo de homem que pode ir embora. Nada mexe mais com o psicológico de uma mulher do que saber que você está com ela por escolha e não por necessidade. Porque o verdadeiro poder não está em conquistar, está em não ter medo de perder. Por que isso é tão poderoso? Porque a maioria dos homens vive em estado de escassez emocional. E se ela me largar? E se eu nunca encontrar outra? E se eu acabar sozinho? Esses pensamentos criam um comportamento carente, submisso, ansioso. E adivinha? Mulher detecta isso como fraqueza. Mas o homem que pratica o desapego emocional saudável, ele não corre atrás, ele observa, ele escolhe, ele mantém o padrão. Ela se afasta, testa, some. O cara comum surta, mensagens, justificativas, ansiedade. O homem desapegado não reage, segue firme, mantém o foco. E esse silêncio diz mais do que 1000 declarações. Ela percebe: esse homem não precisa de mim. Ele quer, mas não precisa. E essa diferença é brutal, porque desejo mais liberdade é tensão sexual máxima. Pratique o seguinte mantra: eu estou completo. Qualquer coisa além disso é bônus, não necessidade. Tenha sua própria vida, sua rotina, seu foco. Esteja disposto a perder qualquer mulher que tente cruzar seus limites. Valorize, mas nunca idolatre. Porque o homem que tem coragem de ir embora é o único pelo qual ela faria de tudo para ele ficar. 8º estilo de vida que gera inveja. A vida que ela quer fazer. Parte. Você pode até ser gente boa, mas se sua vida for sem graça, repetitiva e previsível, ela vai perder o interesse antes mesmo de você perceber. Porque no fundo,
Toda mulher quer mais do que um namorado. Ela quer uma experiência, uma história, uma jornada que ela possa contar com orgulho. Ela quer fazer parte de algo que outras mulheres invejem. E isso não tem a ver com ostentação. Tem a ver com movimento, com intensidade, com presença real. A maioria dos caras vive num ciclo entediante. Trabalho, sofá, celular, pornografia, redes sociais, reclamar da vida, repetir, e depois se pergunta, por que ela perdeu o interesse? A resposta é simples. Porque você parou de se tornar interessante. Porque sua vida não desperta curiosidade, nem admiração, nem desejo. Veja homens que vivem com intensidade, viajando com propósito, envolvidos em projetos criativos, cuidando do físico, da mente e das conexões, cercados por pessoas interessantes. Esses caras não precisam correr atrás. As mulheres se aproximam sozinhas, querendo fazer parte da vibe. Comece a construir uma rotina onde você se admire, aprenda algo novo, invista em experiências reais, não só em objetos. Esteja em lugares onde homens comuns não vão. Conheça gente diferente, expanda. Você não precisa ter dinheiro para isso. Você precisa de vontade de viver de forma extraordinária. Porque uma mulher pode até te amar, mas ela só se entrega de verdade ao homem que representa um futuro que ela quer viver. 9. A energia que faz ela correr atrás. Sabe qual é o tipo de homem que nunca precisa implorar por atenção? É o cara que está ocupado demais construindo um império. Homem com paixão verdadeira por algo maior, que ele emite uma energia que nenhuma mulher consegue ignorar. Ela pode até não entender o que ele faz, mas ela sente a vibração. Sente que aquele homem está indo para algum lugar. Por que isso funciona? Porque mulheres são programadas para detectar potencial de liderança, crescimento e direção. E um homem obcecado pelo próprio propósito transmite uma coisa muito rara hoje em dia. Enquanto o resto está perdido, consumido por distrações e carência, ele está construindo, evoluindo, crescendo. E isso ativa nela algo profundo. Se ele está tão comprometido com o que ama, será que um dia ele vai me escolher também? Pensa no Michael Jordan, obcecado, comprometido, tão focado no propósito que a mulher precisava correr atrás do espaço dele. Ou Elon Musk. Ele não é símbolo sexual tradicional, mas tem uma coisa que fascina: visão, direção, ambição quase insana. E isso gera algo raro, a admiração. Descubra o que te move e vá a fundo. Pode ser um projeto, um esporte, uma empresa, um propósito pessoal. Mas, atenção, não finja estar ocupado para parecer interessante. Seja realmente obcecado. Porque mulher sente quando é fachada. E se for real, ela vai querer fazer parte da sua jornada. No final das contas, o que faz um homem ser irresistível não é o que ele tem, é o que ele emana. É a energia de quem não precisa provar nada para ninguém. De quem vive com propósito, presença e poder silencioso. Esses 9 hábitos não são fórmulas mágicas. São sinais de um homem que decidiu viver de forma diferente. Um homem que não corre atrás de aprovação. Porque ele sabe que o verdadeiro valor está em quem ele se tornou. E sabe qual é o paradoxo mais louco? Quando você para de viver para agradar as mulheres começam a querer fazer parte da sua vida. Você não precisa mais seduzir. Você só precisa existir com força, clareza e direção. E nesse momento, ela não consegue te esquecer, nem entender por quê. Agora me diz, qual desses hábitos você mais precisa desenvolver hoje? Comenta aqui embaixo. Se esse vídeo te deu um tapa de realidade, curte, compartilha e se inscreve no canal. Tem muito homem lá fora vivendo no piloto automático. E ele precisa ouvir isso. E lembra de uma coisa: você pode ser o cara que elas esquecem em uma semana.
ou o homem que elas lembram pro resto da vida. A escolha é tua.